dentre todas as figuras planas, tem algumas que têm uma característica bem peculiar. Os seus lados são todos retos, né? Diferente do círculo, por exemplo, que não tem lado, ou uma figura no formato de meia-lua, tem aquelas que todos os seus lados são retos, não tem lado curvo. Essas nós chamamos de polígonos. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o professor Leandro Fernandes, esse aqui é meu canal. Se os senhores é a primeira vez que estão passando por aqui, fiquem à vontade a fazer qualquer comentário. E no final, tendo gostado, peço que dê a sua curtida e se inscrevam também para que esse conteúdo seja passado ao maior número de pessoas possíveis, ok? Então vamos lá. Em relação às figuras planas, hoje nós vamos falar sobre os polígonos. Os polígonos são figuras planas fechadas formadas por segmentos de retas, né? Todos os seus lados são segmentos de retas. E os polígonos podem ser classificados, podem ser nomeados quanto ao número de lados. No caso, são arestas, os seus lados. Ok? Esses segmentos de retas vão ter o nome de arestas. Os triângulos, o prefixo já diz, tri, ele possui 3 lados. Toda figura poligonal com 3 lados é chamada de triângulo. E algo interessante aos triângulos que nós podemos classificá-los quanto aos ângulos e quanto ao tamanho dos seus lados. Quanto aos ângulos, nós temos 3 tipos de triângulo. Veja bem, o acutângulo, quando todos os ângulos são agudos, menores que 90 graus. Os retângulos, quando um de seus ângulos mede 90 graus. E o obtusângulo, quando um de seus ângulos é maior que 90 graus, ok? Então, obtusângulo maior que 90. Retângulo tem um ângulo igual a 90 e acutângulo, agudo, todos os ângulos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Beleza. Em relação aos lados, aí está a figura, né? Nos diz bem. O primeiro triângulo, todos os lados têm o mesmo tamanho. Todos os lados são congruentes. A mesma medida, em geometria nós temos esse nome, congruente, mesma medida. Quando todos os lados são congruentes, têm o mesmo tamanho, eu vou chamar o triângulo de equilátero. Equilátero, ou seja, lados iguais, de mesma medida, mesmo tamanho, por assim dizer, são congruentes, ok? Quando dois de seus lados são congruentes, eu vou chamar esse triângulo de isósceles. Ok? Dois lados iguais, chamo ele de isósceles. Claro, um triângulo equilátero também é isósceles. Por quê, Leandro? Porque, caro aluno, ele possui dois lados iguais, né? Ele possui dois lados iguais, né? Ele possui, digamos ali, 3 pares de duplas de lados iguais, né? Se tem dois lados iguais, isósceles. Ah, mas o equilátero tem 3 lados iguais. Se ele tem 3 é porque ele tem mais do que 2, né? Ok. Então o triângulo equilátero é isósceles também. O isósceles não é equilátero, veja lá. Para ser equilátero precisa de 3 lados. Já o triângulo escaleno, que é o terceiro, ele não possui lados iguais. Ok? Triângulo escaleno não possui lados iguais. Todos os lados têm medidas diferentes. Uma propriedade interessante que podemos tomar aqui dos triângulos, quando o triângulo é isósceles, os lados iguais possuem ângulos opostos iguais. Tá vendo esse no triângulo isósceles aqui? Vou pegar pincel. Esse ângulo aqui é oposto a esse lado. E esse
lado aqui é oposto a esse ângulo. Como os dois lados são iguais, os seus ângulos opostos são iguais. Poderia falar ali que cada ângulo aí mede 50 graus, por exemplo, tá? Tô dando um exemplo. No caso do triângulo equilátero, todos os lados, todos os ângulos também são iguais, ok? Já que são iguais 2 a 2, todos os ângulos vão ser iguais. Em particular, todo triângulo equilátero possui ângulos internos de 60 graus. E no triângulo escaleno, todos os ângulos são diferentes. Em particular, você tem aquela propriedade: o ângulo menor é oposto ao lado menor. O ângulo maior é oposto ao lado maior. Ou seja, se esse aqui é um maior ângulo, esse lado aqui, ó, esse lado aqui vai ser o maior lado, porque ele é oposto ao maior ângulo. Ok? Então, por exemplo, se eu quisesse saber qual que é maior, o ângulo verde ou o ângulo marrom? Deve ser marrom essa cor. Esse é o ângulo marrom. Por quê? Esse lado aqui, ele aparenta ser menor do que esse aqui, né? O lado de baixo parece ser o menor. Como este é o lado menor, o ângulo de cima, que é oposto ao lado de baixo, vai ser o ângulo menor. Ok? Então, esses são os 3 nomes de triângulo, né? Quanto à classificação em relação aos lados, que é isósceles, se tem 2 lados iguais, equilátero, se todos os lados são iguais, e escaleno, se todos os lados são diferentes, ok? Perfeito. Agora vamos para os quadrados, aos quadriláteros. Quatro lados. Então, quadrilátero, 4 lados. Perfeito? Então, os quadriláteros são quais? Eles têm várias classificações ali, né? Ali eu tenho, digamos que as 2 principais classificações, que é dos paralelogramos e dos trapézios. E tem um quadrilátero irregular ali que não é nada daquilo, ok? Os paralelogramos, nós temos alguns especiais: os retângulos e os losangos. Então, essa figura aqui, ó, é um retângulo, ok? Qual que é a característica do retângulo? Os ângulos retos. Todos os ângulos internos desse quadrilátero são de 90 graus, ok? Ok? O quadrado também tem ângulo de 90 graus, por isso que o quadrado é um retângulo, ok? Beleza. E o losango? O losango, a propriedade dele é a seguinte: os lados do losango são congruentes. Todos os lados têm a mesma medida, né? O quadrado também tem todos os lados de mesma medida. Logo, o quadrado é um losango. O quadrado é um losango e o quadrado é um retângulo, tá? O que é um paralelogramo? Paralelogramo é quando os lados opostos, por exemplo, esse e esse, e esse e esse, são paralelos, ok? Se os lados opostos são paralelos, então a figura se chama paralelogramo. O que difere um paralelogramo de um trapézio é que o paralelogramo possui 2 pares de lados paralelos. 2. 2, tá vendo? 2 pares de lados paralelos.
Já o trapézio não. O trapézio só possui um par de lado paralelo, ok? Então, esse lado aqui é paralelo a esse. E os lados paralelos são chamados de base. E esses dois aqui não, ó. Veja se eu prolongar as retas, assim encontra algum lugar. Ok? Então não são paralelos. O trapézio difere nisso aí. Possui dois lados paralelos, mas os outros dois lados não. E eu tenho trapézio chamado isósceles, quando dois lados são iguais. Retângulo, quando possui lados formando 90 graus. E escaleno, quando todos os lados são diferentes. Ok? São de medidas diferentes. Eu vou chamar de um quadrilátero irregular se ele não for nem paralelogramo, nem trapézio. Ok. Essa é uma classificação e algumas nomes de quadriláteros. Agora vamos aos pentágonos. O que é um pentágono? Pentágono é uma figura com 5 lados. Aqui eu dei 2 tipos de pentágonos, não convém falar muito sobre eles nesta aula aqui. Hoje é mais para expor nomes. O hexágono possui 6 arestas, né? O heptágono 7, octógono 8, eneágono 9, decágono 10. Aí depois vamos ter um decágono, dodecágono, tridecágono, quadridecágono e assim por diante, até chegar ao 20, que nós temos o nome de icoságono. Guarda esse nome, tá? É um nome importante, às vezes surge nas provas, você não sabe o que é exatamente e não vai tirar ponto na prova por causa disso. Veja o seguinte, aqui tem os polígonos regulares, né? Regular é o polígono que os ângulos internos são todos iguais e os lados são todos congruentes, né? Os ângulos são todos congruentes, os lados são todos congruentes. À medida que o polígono vai crescendo, olha aí o que vai acontecendo. Ele vai se aproximando de um círculo. E essa ideia aqui é central para depois, por exemplo, você descobrir o tamanho do π, né? Definir o π como 3,14 aproximadamente, né? Mas não é nossa ideia aqui hoje. A próxima aula vai ser sobre poliedro, que é mais importante, continuação dessa. Então, fique ligados aí, porque a nossa ideia principal é falar sobre poliedros, né? Isso aqui foi só o prefácio da obra. Então, até a próxima.